Como ser racista não basta, a pessoa ainda por cima tem que ser babaca, porque o racista já é um babaca. Mas aí tem gente que se esforça para ser um babaca ao quadrado. E aí ele faz babaquice. Ele tem que expressar o seu preconceito. Ele tem que colocar para fora, ele tem que dizer o que ele pensa. Desnecessário, no mínimo. Sem falar que racismo é crime. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, pelo que eu apurei, esse episódio aconteceu em Londres, no metrô de Londres. Aí as pessoas dizem, mas essas coisas só acontecem no Brasil. Não, o racismo ele está no mundo inteiro. O racismo ele acontece quando uma pessoa de pele mais clara, ela se acha superior a uma pessoa de pele mais escura. Já começa por aí. É a tal da história da senzala e da casa grande, que nunca saiu da supremacia branca. É por isso que a Ku Klux Klan, eles se acham superiores. Eles têm essa questão da supremacia branca, que os brancos são superiores aos negros, que os negros não são gente. Tudo isso é cultural, infelizmente. O que eu nem sei por que chamam cultural, porque o racismo nem deveria ser considerado cultura. O racismo é crime. Nós temos o racismo enraizado em nós. Eu mesmo já fui racista e nem me dei conta disso. Porque o racismo não é só quando você agride um negro, mas quando você compartilha piadas sobre negros, quando você faz chacota sobre negros, brincando, entre aspas, com muitas aspas, isso é racismo. Eu não vou repetir aqui as babaquices que eu fazia quando eu era racista, porque não vem ao caso. Eu, graças a Deus, me desconstruí. E hoje eu sou um aliado contra o racismo. Não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. A questão é que o racismo ele fere, ele incomoda as pessoas. Ele incomoda os brancos porque os brancos se acham superiores aos negros. Então, nesse caso de Londres, os rapazes estavam na deles, né, estavam quietos, e o branco babaca, ele simplesmente achava que eles não deveriam estar ali. Então ele perturbou até os rapazes saírem do trem. Aí aconteceu o que aconteceu. Aí eu acho engraçado porque é sempre assim. As pessoas provocam. Aí quando há uma reação, a pessoa que reage, muitas vezes, passa por vilão da história. É aquela velha história, né? Quem grita, quem esbraveja, acaba passando por ruim. As pessoas não veem quem está provocando. Isso acontece na homofobia, isso acontece no machismo e no racismo também. Não sei como é que são as leis em Londres com relação a racismo ou essas coisas assim. Eu sei que no Brasil, supostamente, deveria ser crime, mas parece que não é, tendo em vista que os policiais são os que mais cometem racismo no Brasil. É impressionante o número de pessoas negras que são assassinadas por policiais. Depois daquele caso do George Floyd nos Estados Unidos, aí o debate do racismo veio à tona. As pessoas começaram a levantar hashtags do tipo vidas negras importam, racismo é crime, entre outras coisas. Mas o que eu acho interessante é porque parece que as pessoas fazem esses movimentos meio por modinha,
porque tá todo mundo fazendo, porque é bonito fazer, já que a maioria tá fazendo, eu vou surfar nessa onda. Mas até que ponto as pessoas realmente têm a consciência de que elas são racistas? Eu falei aqui no vídeo, eu já fui racista. Eu fui tomando consciência do meu racismo a partir do momento que eu fui convivendo com negros. Eu fui conversando com eles. Então eu fui percebendo que eu estava tendo atitudes racistas. E aí o que eu fiz? Comecei a me desconstruir. Parar de ser babaca. Porque todo racista, todo preconceituoso é um babaca. O pior de tudo é que é um babaca criminoso, nesse caso. Quando você tem um racismo que é velado, porque o racismo muitas vezes ele é velado, como é no caso das pessoas que simplesmente namoram negros, mas não gosta muito de se exibir com eles, assim, de mostrar que está namorando. Isso é um racismo também. Quando as pessoas falam que o cabelo crespo é um cabelo ruim, as pessoas estão sendo racistas. Quando também as pessoas falam que, por exemplo, a coisa está ficando preta para relacionar que a coisa está ficando ruim ou difícil, é um comentário racista. Por que que as pessoas não falam? A coisa está ficando branca. Sempre a coisa está ficando preta. Parece um mimimi, parece uma frescura, mas não é. O racismo ele está nas entrelinhas e muitas vezes nós não nos damos conta disso. A questão também que pode acontecer é que o gato preto dá azar. Por que que o gato preto dá azar e não o branco dá azar? Tá entendendo? O racismo ele tá ali. Ele passa batido, porque essa questão do gato preto, da azar, já é muito antigo. As pessoas já falam isso, já virou folclore. Isso vai repassando, até que se torna natural. E aí as pessoas vão naturalizando o racismo, o que não deveria acontecer. Eu não deveria nem estar falando muito sobre racismo, porque a questão é o lugar de fala. Porque eu não sou negro, então eu não posso me aprofundar mais sobre um tema que eu não passo por isso. Porque eu não sofro preconceito por ser negro, por exemplo, já que eu não sou. Eu não perco oportunidades de emprego, eu não sou expulso de lugares. Eu sou expulso porque sou gay, mas não porque sou negro, porque eu não sou, eu tenho a pele mais clara. Mas eu posso usar o meu canal para justamente servir como se eu fosse um aliado da classe. Então eu posso falar, usar o meu privilégio, o meu lugar de fala para poder ajudar na causa, falando, explicando sobre o que é o racismo. Até porque muitas pessoas param para assistir canais de pessoas brancas na internet, mais do que canais de pessoas negras. O que deveria ser o contrário, porque se você quer se inteirar, se você quer realmente combater o racismo, se você quer entender mais sobre o tema e não ser racista, se desconstruir, você tem que ir em canais de pessoas negras. E no YouTube tem muitos canais. Tem o canal da Tia Má, tem Coisa de Preta, tem vários canais. Se você colocar na internet youtubers negros, você vai encontrar uma lista de youtubers que vão poder falar sobre o tema, falar sobre racismo. E aí você assistindo os vídeos deles, você vai entender melhor porque eles têm lugar de fala. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles vão poder dizer exatamente o que incomoda neles. E isso é o racismo. E aí você tem que entender que, tipo assim, quando um negro falar, cara, isso é racista, eu não gosto desse tipo de comentário, desse tipo de coisa, você simplesmente se cala e procura entender o porquê que ele não gosta e o porquê que é racista para se desconstruir. Mas não entra nessa de dizer, não, mas isso não é racista, não tenta justificar, porque o lugar de fala é dele. Se ele está dizendo que é racista é porque realmente é.
só quem sente, né? Só quem pode falar é quem está passando na pele. Então ele entende melhor do que você. Se você quer se desconstruir, você tem que simplesmente ouvir mais, falar menos, se justificar menos. Até porque erros não se justificam, erros se corrigem. Bem, galera, esse é o vídeo. Eu não posso falar muito sobre esse universo porque não faz parte do meu universo, mas eu posso contribuir com o debate e trazer uma reflexão para que as pessoas venham se desconstruir. Nós que temos privilégios, nós devemos realmente chegar e usar do nosso privilégio para ajudar as causas. Tanto a causa LGBT, quanto a causa do racismo, quanto a causa do feminismo, nós podemos ser grandes aliados dessas causas e assim podemos ajudar essas pessoas e nos tornarmos pessoas melhores também. E assim o país se tornar um país, quem sabe, o país dos sonhos, onde não existe racismo, onde não existe preconceito, onde todas as pessoas evoluíram. Bem, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.